quente ou frio. Essa palavra, ela por si só, já nos leva a pensar naquilo que conhecemos da Escritura. Porque todos que conhecemos o Senhor já há algum tempo, conhecemos que lá em Apocalipse, o Senhor Jesus, como o dono da igreja, Ele que é o princípio da criação de todas as coisas, a fiel testemunha, o amém, Ele escreve as 7 igrejas que se localizavam na região da Ásia Menor. Quem já conhece por cima essa história de que Jesus escreveu uma carta para 7 igrejas? Levante a mão. Ok. Quem nunca ouviu, não sabe do que eu estou falando, só para me ajudar, levante a mão. Ó, temos um número razoável de pessoas que não conhecem essa história, por isso vou introduzir. Os apóstolos, enviados por Jesus, depois do dia de Pentecostes, cheios do Espírito Santo, receberam a incumbência que era para anunciar Jesus, dar testemunho de Jesus, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins, ou seja, alcançando todo mundo em todas as épocas. Em 30 anos aproximadamente, no poder do Espírito Santo, todo o mundo conhecido daquela época foi impactado pelo poder do Evangelho. Se você tem um calendário que hoje mostra AC, DC, antes de Cristo, depois de Cristo, com certeza essa marca é a marca do testemunho da cristandade, da igreja. Jesus mudou a história, Jesus é o centro total da história. Glorifique o nome de Jesus com a salva de palmas. É por isso. Acontece que ao passar do tempo a gente vai caindo na mesmice, como no casamento. No começo a gente está paquerando, a gente fala as melhores frases, a gente escolhe os melhores elogios, e a gente vai ganhando então com o tempo, através do noivado, do casamento, então uma vida em comum. E aí nós, se não cuidarmos, entramos naquilo que se chama monotonia. Alguns dizem, o casamento é monótono. Eu declaro em nome de Jesus que não é monótono. O casamento ungido pelo Espírito Santo pega fogo sempre em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas se a gente não cuida, tudo vai caindo em monotonia. E acontece que já no final do 1º século, quando a grande maior parte daquela região da Ásia Menor tinha suas igrejas, algumas delas já estavam tendo problemas muito sérios. Estudamos aqui recentemente Timóteo, onde o apóstolo Paulo diz, olha Timóteo, eu já estou indo para o fim da minha vida, mas você tem que continuar, e aquilo que você recebeu de mim, confia a homens fiéis, para que levem a outros, e assim a mensagem do Evangelho vai alcançando cada geração em cada fase do mundo. Pois bem, quando o João, o último apóstolo vivo do Senhor Jesus, ele é levado prisão lá na ilha de Patmos, ele recebe do Senhor uma revelação. O livro de Apocalipse é escrito então pela pena humana, mas ungido pelo Espírito Santo, dirigido e revelado pelo Espírito Santo. O livro do Apocalipse, lá no final do 1º século, é escrito na ilha de Patmos por João. Aquele João que era o João que amava o Senhor, o João, o apóstolo do amor. E ele agora tem a incumbência dada pelo Espírito de escrever às igrejas. A palavra Apocalipse que a gente tem na nossa Bíblia significa revelação. Repete comigo. Eu não ouvi, repete. Revelação. Se você pegar uma Bíblia na língua inglesa, você vai no último livro, não vai achar o nome Apocalipse, vai achar Revelation. Então esse livro do Apocalipse é um livro de revelações, e Jesus revela então o estado daquelas igrejas, como é que elas estão. Jesus, o dono, o Senhor da igreja, passa em revista aquelas igrejas e escreve a elas sobre a situação de cada uma delas. Hoje nós vamos falar apenas da igreja de Laodiceia. E por que vamos fazer? Porque aquela igreja de todas foi a igreja que não recebeu nenhum elogio. Nenhum elogio. Algumas igrejas receberam do Senhor palavras dizendo, olha, eu vejo a sua fé, eu vejo o seu trabalho, o seu ânimo, mas tenho contra você assim, assim, assim. Mas havia pontos positivos. A igreja de Laodiceia não. A igreja que não recebe nenhum elogio.
A situação dela é uma situação muito grave. Por isso, quente ou frio diz respeito à igreja de Laodiceia. E é muito importante você saber um pouquinho sobre a igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma região onde havia nessa proximidade termas, então águas muito quentes, águas sulfurosas, e havia no entorno daquela cidade muitas coisas importantes. Ela era um ponto viário, um encontro de estradas que levavam a todo o reino, a Pérsia, o Império Romano. Era uma cidade, como que a gente podia dizer, era mais ou menos uma Nova York. Deu para entender? Nova York é pouca ou é muita coisa? O que você acha? É point, é muita coisa. Então ela era uma Nova York daquela época, porque os grandes acontecimentos passavam ali também. Ela era muitíssimo rica e ela tinha uma produção industrial de lã, uma lã escura, de muitíssimo valor. Ela tinha um centro médico de grande valor. Pessoas viajavam para lá para comprarem e para passarem por tratamentos médicos, especialmente um colírio. Há inclusive alguns museus. O colírio, ele era na forma líquida, um unguento, mas também em pasta. E encontrou-se há algum tempo atrás uma espécie de uma vasilha onde estava a pomada, e tinha até os dedos de alguém que passou pela última vez os dedos ali, tirando aquela pomada para passar nos olhos. Ela era uma cidade de banqueiros, de gente muito rica. Por volta do ano 60, houve um terremoto e a cidade foi muito afetada, foi destruída. E quando da sua reconstrução, o Império de Roma mandou dinheiro e os laodicenses recusaram, porque eles tinham tanto dinheiro que eles acharam-se feridos em receber ajuda externa para a reconstrução. No mundo de hoje, quando tem catástrofe, a gente espera o quê? Que alguém de grande poder econômico e liderança envie dinheiro. A gente espera do governo federal aqui no Brasil. É ou não é? Mas Laodiceia tinha tanto que não precisava disso. E então se magoou porque o império queria ajudá-la. Essa cidade, ela tornou-se uma cidade muito soberba. Ela ficou muito cheia de si, subiu no salto. Por quê? Dinheiro tinha, saúde tinha, moda tinha. Se hoje a França, Paris, Roma, tem aqueles grandes desfiles, os lançamentos de moda, isso lá acontecia em Laodiceia. Então ela era uma cidade em si mesmada. E acontece o seguinte, Jesus estabelece a igreja numa cidade para quê? Para levar o evangelho à cidade. Mas se essa igreja adormece, se essa igreja esfria na sua fé, ela passa a assimilar o costume, o estilo de vida da cidade. Ao invés de ser sal e ser luz, de impactar e transformar a cidade, acontece o inverso. E nós aqui em Campo Grande, na Primeira Batista, sofremos dessa mesma circunstância. Nós olhamos a nossa cidade, falamos algumas coisas dela, nós nos orgulhamos por vários benefícios que nós temos numa boa cidade como Campo Grande, e se nós não nos apercebermos, nós vamos trazer para a nossa vida uma conduta também que a cidade aprova. E a nossa cidade, você há de convir comigo, que tem muitas falhas também, sim ou não? Temos vários problemas. Eu, algum tempo atrás, fiquei chocado ao saber de uma notícia que o corredor o acesso à droga dos alunos secundaristas é maior no Brasil, em Campo Grande. Ou seja, essa garotada que está saindo das fraldas para experimentar a vida, aqui em Campo Grande é quem mais experimenta a droga. Essa é uma boa situação para nós, sim ou não? Claro que não. O abuso das mulheres aqui no Mato Grosso do Sul é enorme. Isso é bom para nós, sim ou não? Não, mas o que nós vamos fazer como igreja? Temos de dar testemunho do poder, da graça de Cristo. O evangelho transformador deve transformar a nossa cidade a partir da nossa vida. Lá em Laodiceia deveria ser assim também, mas infelizmente não foi. Laodiceia se perdeu, por isso ela é agora visitada pelo Senhor com uma palavra muito dura que você e eu vamos acompanhar na tela. Eu dei um pano de fundo para você entender melhor o que nós vamos ler agora. Vamos lá. Quente ou frio? Está em Apocalipse 3, 14 a 22. A última carta
para a sétima igreja. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, que é Jesus, a testemunha fiel, que é Jesus. Ela é fiel e é verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus falando, ele endereça a sua carta. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, como és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Vamos ler todos juntos aí? Assim. Isso, agora como universitário, vamos lá. Assim, porque... Essa é uma boa palavra de Jesus para a igreja, para mim, para você, sim ou não? Estou a ponto de vomitar-te. Pois dizes, olha o que eles achavam de si: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Disciplina é expressão de amor, disciplina é amor. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É um chamado ao arrependimento. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Daqui a alguns dias, irmãos, estaremos celebrando a Páscoa. A Páscoa é o maior marco na história, e especialmente da sua vida. Desde que Cristo morreu e perdoou os seus pecados, o seu nome foi escrito no livro da vida. Não há nada, nem ninguém que possa tirar o seu nome do livro da vida. Foi escrito pelo Senhor, mediante sua morte e sacrifício na cruz. Nós, antevendo a Páscoa, devemos preparar o nosso coração. E é por isso que agora nós estamos falando de arrependimento. Estamos falando de uma igreja que é exemplo para nós, pelo que ela fez de negativo. É exemplo para nós porque ela revela o amor de Jesus em dizer: sê zeloso e arrepende-te, tem jeito para você. Então eu quero que você feche seus olhos agora e encare uma autoanálise, um diagnóstico feito pelo Senhor a seu respeito e a meu respeito. Coisa que ninguém sabe a seu respeito, o Senhor sabe. Ele disse: eu te conheço, conheço as tuas obras. Eu sei que você é morno, nem quente nem frio. Olha o seu estado. E então Deus vai visitar-nos pela bondade e misericórdia dEle. Vamos orar. Pai, aqui está o nosso coração desarmado, Pai. E convidamos o Senhor para vasculhar o nosso coração e a nossa alma. Porque nós temos necessidade de Ti, Senhor. E a comodidade, Senhor, a preguiça, Senhor, o pouco caso que podemos fazer de Ti, pode levar-nos a nos tornar para o Senhor como aqueles irmãos de Laodiceia, ruins para o Senhor, a ponto de provocar-lhe náuseas. Estou a ponto de vomitar-te, é o que o Senhor diz. Senhor, eu tremi ao ler essa palavra mais uma vez, embora a tenha conhecido. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe quantas orações eu fiz de dia e de noite e de madrugada, na rua, no carro, ó Deus, em outros lugares, quando eu me apercebia tão acomodado, Senhor, e eu então me voltava para Ti e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu dizia: Senhor, cadê as minhas lágrimas? Senhor, eu estou triste porque houve um tempo na minha vida que ao acordar eu sorria naturalmente, era de saudade do Senhor.
Eu estou apenas abrindo os olhos e acordando, lembrando que preciso de ti, mas onde está o meu sorriso? Onde está o meu ânimo, Senhor, para falar contigo, para buscar-te? Então eu e os meus irmãos, papai, estamos aqui pedindo encarecidamente uma visitação do teu Espírito, um chacoalhão, um puxão de orelhas, papai, cheio de amor, dizendo que é tempo de arrependimento, que Jesus está a ponto de vomitar-nos da sua boca. Ele está a ponto de vomitar a igreja, seja ela qual for, que se distancia, que se ensoberbece e que já não vê mais necessidade de se curvar aos teus pés e de chorar os seus pecados e de cheio do Espírito Santo anunciar o Salvador. Tem misericórdia, a oração que eu te faço, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Então você viu que a chamada para essa igreja, está passando aqui na tela tudo não? Está tudo jóia? Então, é quente ou frio? Como é que eu e você estamos? Quente ou frio? Na pós-modernidade nós ouvimos falar sempre uma coisa, ó, nem tanto lá, nem tanto cá, nem 8, nem 80, fica no meio. As coisas não são totalmente certas, nem totalmente erradas. Em vários aspectos isso é verdade. Em vários aspectos. Mas, quando diz respeito à nossa adoração a Deus, ninguém deve tomar o lugar do Senhor Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Bíblia em nosso lugar. Não há como dizer, olha, depois da pandemia, a gente acabou vendo assim, para que ir lá no templo, né? Acaba dando trabalho demais, a gente gasta combustível, a gente polui o ambiente, a gente não acha vaga para estacionar, a gente está sujeito a isso. É melhor a gente ir para o YouTube, porque no YouTube nós temos dezenas de bons pregadores e vamos ficar lá. O problema é que isso pode parecer uma boa solução, mas pode estar revelando uma tremenda frieza e indiferença. Estava falando para Basti, eu também participo dos cultos, participei 8 e 10 da manhã, hoje aqui com os irmãos em casa, enquanto estava orando e terminando de me preparar, mas não é a mesma coisa. Os hinos são bem cantados, mas não chegam tão bem lá na nossa casa, porque aqui tem ambiente, aqui tem amor, aqui tem aconchego, aqui tem, na verdade, a presença da comunidade em adoração, e o YouTube não vai levar isso, e muitas maneiras de você acessar a fé vão ficar totalmente desprovidas de vida, vida integral, vida orgânica, vida do corpo. Por isso é muito importante eu e você verificarmos como está a nossa situação. Há 4 revelações, já que o livro é de revelações, há 4 revelações nesse texto, na minha compreensão, no meu estudo. Primeiro, há uma sentença aqui. Segundo, há um conselho. Há também uma oportunidade e há um prêmio. Repete comigo, sentença, que mais? Vamos lá, sentença, conselho, oportunidade e prêmio. Tudo isso está presente aqui no texto. Primeiro, ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é o autor? É Jesus, o dono da igreja. Ele está passando em revista a cada igreja. E o destinatário? Ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? A palavra traduzida por anjo é mensageiro. Aqui é o pastor, ou o líder, ou o diácono, ou o presbítero, quem está cuidando da igreja em Laodiceia. Isso quer dizer, irmãos, que em primeiro lugar eu não vou pregar para vocês, mas para mim mesmo. Porque eu represento como pessoa, alguém que precisa ser modelo pessoal. E como líder preciso representar a vontade de Deus na prática da nossa comunidade, nas buscas da nossa comunidade e no exercício da fé, da piedade e no concurso, na busca de cumprir a vontade de Deus segundo a missão que Ele nos deu. Então isso é importante. Nós sabemos que a sentença é proferida nos versículos 15 e 16. Conheça as tuas obras, nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente, assim como és morno e nem és frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Primeiro, Jesus conhece cada um de nós muito bem. Segundo, a vida fria
incoerente com a graça de Deus. Porque quando nós começamos a viver o Evangelho como se fosse mais uma opção de espiritualidade, de religiosidade, nós deixamos de perceber a graça, o poder e a exclusividade e a supremacia de Jesus nas nossas vidas. Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse: olha, em tudo tenham o Senhor na supremacia. Ele é antes de todas as coisas, e por Ele todas as coisas foram formadas, sem Ele nada disso se faria. E ele disse, e essa implicação vai desembocar também na nossa ética, como a gente trata a esposa, marido, filhos, patrão, empregado. E ele diz, olha, eu quero que vocês levem essa carta também de Colossos para ser lida em Laodiceia. Ou seja, Laodiceia conhecia a supremacia de Cristo, mas já não vivia mais como se Cristo fosse o ser supremo, o seu amo e o seu Senhor. Havia tanta grana que eles passaram a pensar em outras coisas, e então a vida dupla, sem posicionamento, começou a ser a marca daquela igreja. Vida de mornidão espiritual, vida que provoca náuseas em Deus. Essa é a sentença. Será que quando Deus olha para mim, Gilson Breder, Ele enxerga o quê? Eu estou cheio de Deus. E eu quero só lembrar você que isso não tem a ver com o estilo da adoração. Eu sou alguém bem barulhento, vocês já viram, né? Glória a Deus, aleluia! Então, se um dia não estiver fazendo isso, você pode pensar, o pastor Gilson está meio fraco na fé, ele está meio frio. Não, não é, porque isso é uma expressão externa. Mas é muito mais importante, até aquela pessoa que ela é mais contida, mais recatada, saber se de fato, quando ela fecha os olhos para buscar o Senhor, ela está vendo diante de si o Senhor glorificado, santo como Ele é. Você sabe disso. Só você e o Senhor Jesus conhecem a sua própria situação. O povo de Israel, a exemplo da profecia de Ezequiel, quando se afastava do Senhor, era comparado o quê? A uma mulher infiel, adúltera, que tratava o seu marido de modo a envergonhá-lo. Por quê? Ela o abandonava, ela traía e adulterava. Esse texto no Antigo Testamento, em Ezequiel, é muito próximo disso aqui. Todos estavam tão bem na vida, sabe por quê? Porque quando tem dinheiro no banco, quando as coisas estão bem, a gente tem saúde, a gente se veste com roupa da moda, ou a gente está mais ou menos assim, alinhado, é muito fácil a gente não sentir tanta necessidade de Jesus. Haja vista, nós sabemos o que acontece aqui em vários dos nossos cultos ou vigílias. A gente que busca o Senhor todo dia, a vida inteira, até receber a bênção. Já recebi a bênção. Ou seja, o Senhor não era procurado por amor, mas era procurado apenas como abençoador. Que tristeza, quando eu não vou à presença do Senhor mais, por amor, por necessidade de revelação do amor dele para comigo e eu para com o Senhor. Mas é uma troca, uma barganha. Eu dou o dízimo, o Senhor me prospera. Eu faço isso e o Senhor me ajuda. Nós não podemos ser assim, irmãos. Jesus é supremo. Jesus fez tudo para dar a sua vida em nosso lugar e nos resgatar. Então o nosso amor, a função natural daquele que nasceu do Espírito Santo é viver para adorar o Senhor, é se derramar. É nas coisas pequenas, erradas que faz, se assustar e dizer, meu Pai, eu acabei de dizer uma mentira. Isso nos colocar em desespero e não virar o nosso estilo de vida. Ao ver que a obra de Deus precisa de investimento, a gente trata assim de uma maneira tão leviana, quando a obra de Deus trata do amor de Deus, que deve ser espalhado para cada pessoa, levado o Evangelho para tantas pessoas, e a gente trata como se fosse nada a ver conosco. Isso é frieza. Quando eu sonego o meu dízimo, minha oferta missionária de fé, quando eu sonego o perdão, o amor às pessoas, quando eu sonego o meu dom, meu trabalho, eu estou dizendo, isso já foi importante um dia, hoje não mais. Hoje eu estou pensando em mim, eu preciso descansar, preciso dar um tempo para mim. Conquanto seja verdadeiro que às vezes nós estamos sobrecarregados e precisamos de períodos, não é? De refrigério, de descanso, isso não pode ser a marca da nossa vida, porque isso vai ser sentença para nós. Uma das palavras mais duras que eu ouvi, está na palavra de Deus, em Isaías, é Deus dizendo ao povo, vocês cantam, vocês fazem reuniões e festas, sacrifícios, e eu estou de ouvidos tapados,
porque eu não suporto mais. O que vocês acham que é um culto maravilhoso, eu não aguento mais, porque vocês me louvam, me adoram, me buscam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Que Deus tenha misericórdia de mim. Essa é a sentença que aquela igreja de Laodiceia recebeu, e ela não é só para eles, é para mim, é para você, e nós precisamos tomar cuidado. Segundo, depois da sentença, depois da sentença, aliás, deixa eu falar aqui, a autoimagem, já projetou a autoimagem? Não. Não, olha só, essa sentença vem por causa de uma autoimagem errada, uma visão errada sobre mim mesmo. Eu sou rico, abastado, eu até li, isso aqui é abestado, na verdade, o camarada que acha que é o que não é, ele é abestado, não é abastado. Sem necessidade, mas na verdade, olha só, você é infeliz. Quantos de nós estamos nos sentindo infelizes na alma, no íntimo? Miserável, pobre, cego e nu. Você acha que é, mas o Senhor diz que você não é. Vida que provoca náuseas no Senhor. Então a sentença é essa. Indo à frente, irmãos. Segundo, conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Eles falavam muito em ouro, mas aquele ouro não tinha a ver. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Isso é comportamento moral. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Você tem que mudar de vida, você tem que trocar o quê? O ouro que esse mundo proporciona por valores eternos. Uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos anos é perguntar assim: eu vou investir nisso porque isso tem valor eterno? Se não tem, talvez não vale a pena. É só alguma coisa para aqui e para agora? Então não vale a pena. Roupas de vergonha ao invés de roupas santas. Por quê? Porque as pessoas lá em Laodiceia não tinham mais compromisso moral com o Senhor. E eles estavam vivendo do jeito que queriam, a ponto de o Senhor dizer: olha, o que eu quero é que vocês trocam essa roupa de luxo, essas roupas de grife que vocês curtem aqui e ficam todos animados, por vestes brancas, que na Bíblia é muito claro, significa o quê? Santidade. Tanto que isso, ele menciona que eles estão nus, pensam que estão bem vestidos, mas espiritualmente estão nus. Olhos altivos, troquem esses olhos altivos pela visão espiritual. Vocês estão enxergando a vida como uma vida corriqueira, e tudo aqui é passageiro. A Bíblia diz: a vida é um conto ligeiro, vai parar, vai passar rapidinho. Um dia um homem estava cheio de orgulho, dizendo assim: olha, os meus armazéns são cheios. E o Senhor disse: você é louco. Você é louco falando dos seus armazéns cheios, fazendo planos de ganhar, de enriquecer, de prosperar, porque você não sabe que essa noite te pedirão a sua alma. Quantas vezes nós investimos pensando na carreira, pensando no futuro, mas na verdade não haverá futuro para nós. A terceira revelação é a oportunidade. Deus mostra, revela para aquela igreja que, embora a sua situação seja tão triste, há oportunidade. Primeiro, aceite a declaração do amor de Deus. Ele está dizendo: eu estou repreendendo vocês, por quê? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Muitos pensam que disciplina é uma coisa dura. A disciplina é a expressão do amor de Deus. Quem ama, corrige, e Deus nos corrige. Se arrependa enquanto é tempo. A questão do tempo é um problema para nós. Nós somos muito orientados para prazos em algumas coisas na vida. Pagar a conta, por exemplo, tem que pagar em dia para não ter multa, para não ter atraso, não é? Para não ter juro. Mas se Deus fosse contabilizar juros de pecados na nossa vida, a coisa seria bem diferente. E Ele está revelando esta oportunidade, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Meus irmãos, isso aqui é uma coisa bem importante. Porque no costume do Oriente Médio, especialmente, onde nós conhecemos a maior parte da história bíblica, tanto do Antigo Testamento como do Novo, não era comum as pessoas baterem a porta. Era mais comum elas chegarem no relacionamento. Ô Gui,
Ô de casa, você está aí? E o outro fala, ô, vem chegando. Você já viu isso na roça, os vizinhos? Vem chegando, vizinha. Eu sou meio assim, você sabe que eu entro em padaria, qualquer lugar. A Vassia outro dia riu muito porque eu entrei no consultório, ela foi fazer uma consulta. Aquele silêncio, todo mundo na sala de espera. Eu entrei e falei assim, que cheiro maravilhoso de cafezinho. Aí todo mundo deu risada e falou, que é esse doidinho aí, né? E a moça falou, e o senhor quer um? Eu falei, não, só se for com pão com manteiga. É doidinho, né? Doidinho. Mas a intimidade dos relacionamentos fazia com que as pessoas falassem, fulano, e eu visse, olha, vem chegando, a porta está aberta. Quem bate a porta é porque a porta está fechada. Quem batia na porta era o ladrão, e ele batia para ver se tinha gente lá dentro. Toque, 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 você chega, é aqui que mora o José? Não, aqui é o Antônio. Então desculpa, então já sei que não tem plano para roubar, não dá. Não deu legal. Mas quando o ladrão batia e ninguém atendia, ele falou, opa, não tem ninguém em casa, já posso roubar à vontade. O Senhor, Ele faz uso dessa figura para dizer, eis que estou à porta, mas eu quero entrar, eu não quero roubar nem provocar dano. Se alguém abrir a porta para mim, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Diga glória a Deus. Nós vamos ter comunhão com o Senhor será recebido na nossa casa, na nossa intimidade, e então vai tomar refeição conosco. É outra perspectiva, o Senhor quer fazer coisas diferentes, então o Senhor está batendo a sua porta, não fique de porta fechada. É interessante, meus irmãos, que nós usamos geralmente esse versículo, estou à porta e bato, se alguém ouvir a voz e abrir a porta eu entrarei, para falar a uma pessoa que não é convertida, olha, Jesus está batendo a porta do seu coração, abre, a fechadura só está do lado de dentro, recebe Jesus. Isso é verdade, pode ser aplicado assim, mas aqui não é verdade. Jesus está do lado de fora de quê? Da sua própria igreja, uma igreja de portas fechadas para ouvir a voz do seu dono e receber gostosamente, com alegria e celebração o seu dono. Por quê? Porque ela está com a cabeça em outras coisas, e ela já não mais conhece a voz natural do seu dono, já não corresponde ao seu amor, e ela está fria, ela está apática, ela está em si mesmada e achando que está muito bem. Um dos exemplos do Senhor Jesus, sobre a podridão do nosso coração, ele fala de uma palavra, que havia um lugar onde duas pessoas subiram para a adoração, um era um publicano e um pecador, e ao lado dele havia um homem religioso, e o homem religioso olhou para ele e falou assim, nada a ver. Sabe por quê? Aquele primeiro batia na porta e falava, Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, eu sou um homem pecador, tem misericórdia de mim. E o outro, todo posudo, diz assim, tadinho, olha a situação do cabra. E Deus diz, quando saíram daquele lugar, daquele culto, o primeiro foi justificado, porque o primeiro tinha consciência do seu pecado e da sua necessidade. O segundo, o arrependimento passou longe dele. Por isso, irmãos, vamos abrir o nosso coração para o Senhor, vamos chamar o Senhor de volta, para a gente orar, para a gente ler a Bíblia, para a gente fazer o culto doméstico, para a gente ter comunhão com o Senhor, porque o Senhor está nos dando essa grande oportunidade. Em primeiro lugar, então, Ele tem sentença, toma cuidado. Depois Ele tem conselho, trata comigo, põe valor nas coisas que eu dou valor. E agora Ele nos dá a oportunidade, diz, olha, se alguém ouvir a voz e abrir a porta, com certeza eu entrarei. Não tem pecado difícil ou feio demais para que Deus rejeite para sempre uma pessoa, sabia disso? Não existe pecado feio, ruim demais para que uma pessoa fique para sempre longe de Deus. O único pecado que diz a Bíblia é o pecado contra o Espírito Santo, que é a rejeição a Jesus. Eu não quero, o Espírito Santo não vai me convencer da minha necessidade de ter Jesus. Único pecado. Agora, quando alguém se abre para o Senhor, todos os pecados, sejam eles quais forem, serão perdoados, serão lavados pelo sangue do Cordeiro. Pessoas opressas serão libertas, pessoas que estão em cadeiras de rodas, muitas vezes por enfermidade, serão levantadas dali, porque o perdão do Senhor faz nova vida em cada pessoa que atende com arrependimento. Abra a porta do seu coração para ter comunhão com o Senhor. O
Última revelação é o prêmio. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Você viu que é Jesus que endereça a sua carta, mas é o Senhor quem diz, olha, é o Espírito Santo quem está falando com você. Então hoje, meu amado irmão, sabe que não é o pastor Gilson, é o Espírito Santo, pela autoridade da palavra que ele tem, sendo ele o dono da igreja. Jesus está falando comigo, com você. Você é quente ou você é frio? É melhor que você tome uma posição. Se for para dizer, olha, não quero nada com Deus e vou curtir a minha vida, faça isso. Será lamentável, será triste. Triste, não é a minha vontade para você, mas você deve tomar uma posição. Não enrola e nem enrola os outros. Toma uma posição, porque até frio é melhor que morno. Mas o que eu quero é que você seja crente, cheio de fervor, cheio de vigor. Você se lembra que quando Jesus ressuscitou, 2 discípulos rumavam para Emaús, e eles estavam tristes e desanimados, decepcionados, porque achavam que o Senhor tinha morrido e ele não ia cumprir o propósito para Israel. Quando Jesus se aproxima dele, pergunta, sobre o que vocês estão falando? E um deles diz assim, você é o único aqui nessa cidade que não sabe o que está acontecendo? E aí então Jesus, não, diga aí. Claro que Jesus sabia o que estava acontecendo. Ele havia ressuscitado, a Páscoa está chegando. E havia chegado literalmente ali. Então Jesus começa a conversar com eles, e começando do Antigo Testamento, foi expondo as Escrituras para eles. E o coração deles começou a pegar fogo. E quando Jesus chegou próximo à casa deles, fez como quem ia para longe. E eles disseram, não. A conversa está tão boa, você é tão boa companhia, fica conosco. E Jesus fez o quê? Entrou para cear com eles. E quando Jesus foi partir o pão, eles viram as marcas dos cravos, e disseram, é o Senhor, e o Senhor sumiu dali. E eles então falaram, agora está explicado, porque enquanto ele falava, o nosso coração pegava fogo. É isso, meus irmãos, ao lermos a palavra de Deus, nosso coração tem que voltar a pegar fogo, as lágrimas têm que voltar a cair dos nossos olhos, o nosso coração tem que se quebrar novamente, temos que ir para o jejum, para a oração. A Páscoa está chegando e nós precisamos chegar preparados, celebrando a maior vitória de toda a eternidade, a nossa salvação dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem merecimento nenhum. E aí vem o prêmio. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e eu me assentei no trono com o meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O arrependimento, ele precede o prêmio. Gente, ninguém vai chegar ao prêmio sem arrependimento. Jesus dará o prêmio a todo que vencer. É para mim, é para você. Ele não tem filhos exclusivos, e ele já venceu e está aguardando por nós. Ouça hoje o que o Espírito está dizendo à igreja. Quais decisões você e eu precisamos tomar? Primeiro, faça seu novo diagnóstico. Lembra que eles achavam que estavam bem? Faça novo diagnóstico. Quando você achar, poxa, eu estou bem, saiba que você está muito mal. Eu já confessei para essa igreja aqui há muito tempo, e vou repetir essa confissão há muitos anos. Uma vez, pela insensatez, pela loucura da minha mente, um dia eu falei, acho que eu sou um crente legal, acho que eu sou um bom crente, acho que se todo mundo fosse como eu, o mundo seria melhor. Por favor, grita para mim, pastor, você está louco? Grita aí. Não, está fraco, grita aí. Arrepende. Eu recebo em nome de Jesus. Irmãos, que loucura, que insensatez eu dizer isso diante do meu Senhor que é santo, e discriminar cada um de vocês, e dizer que todo mundo está na fila de trás aí. Pelo amor de Deus. Então faça o seu novo diagnóstico. Deus tem misericórdia de mim, com a graça dele decida mudar. Anote aí, pelo Espírito Santo, os 3 pecados que são mais recorrentes da sua vida. Eu sei que você e eu temos lutas, então há algumas coisas que a gente está sempre batendo na trave, lembra?
Não vou mais ser grosso com a minha mulher. De repente, pá, na trave, quase. É um exemplo. Mas isso diz respeito à oração, à piedade, ao amor, a exercer perdão, a pedir perdão, a não invejar as pessoas. Deus sabe quais são as 3 situações que estão deixando ele triste, olhando para você e dá vontade de vomitar. Sabe por quê? Eu perdoei você, eu lavei você. Não é para você viver nessa sujeira. Quem sabe o Espírito Santo está mostrando para você que você precisa buscar hoje uma ajuda. Invista em arrependimento e busca. Não fica sabendo só que está errado e está mal. Toma uma posição. Procure um discipulador de confiança, alguém, abra o coração, não é com qualquer pessoa. Procure um dos pastores da igreja, um dos seus líderes do pequeno grupo, coordenador, supervisor, alguém que é sério e leva Deus a sério, para você abrir o seu coração. Há um fato bastante interessante que eu quero dizer para você. São 7 igrejas, elas estão aqui. Olha, Laodiceia é a última, por isso que alguns creem que ela representa os últimos dias que nós estamos vivendo, antes da volta do Senhor, onde a coisa está ficando muito difícil, muito feia, onde tem pastores que adotaram posturas muito estranhas contra tudo que a Bíblia diz que não pode. Eles dizem, não, tudo bem, vamos entender. Quando entra em ética, em ideologia de gênero, em tantas outras coisas, nós estamos agora, irmãos, num ponto muito difícil. Nós estamos querendo modificar a palavra de Deus e nós precisamos ser santos e assumir o que Deus diz. Então, nessa lista, ela é a última. Como eu disse, é a que recebe um duro discurso da parte de Deus. Olha só como há uma progressão nas palavras. A Éfeso, arrepende-te, senão eu venho a ti. Futuro. Esmirna, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Futuro. Pérgamo, portanto arrepende-te, senão venho a ti sem demora. Futuro. Tiatira, conservai o que tendes. É uma igreja bem fiel até que eu venha, mas está no futuro. Sardes, virei como ladrão, toma cuidado, você não conhecerá o dia e a hora que eu virei. Toma cuidado, no futuro eu virei, futuro. Filadélfia, venho sem demora, uma igreja fiel, venho sem demora. Estou chegando. Mas em Laodiceia, eis que estou à porta e bato, presente e urgente, ou seja, chegou. Você viu? Ele está dizendo que vai chegar. Está chegando o tempo, está chegando o tempo, está chegando o tempo, está chegando o tempo. Em Laodiceia ele chegou. Chegou a hora, eu já estou às portas. Irmão, nós estamos vivendo os derradeiros dias. Coisas terríveis nos aguardam. E Deus precisa de um povo fiel. Um povo que deixou de ser frio, de ser morno, e está aquecido pela palavra de Deus e pela fidelidade. Amém, meus irmãos?